Daí pessoal, eu sou o Kiko. Almoço. Tá muito bom. Eu vi que estou aqui de volta. Acabei de chegar em casa. Tomei um banho rápido. Já deu tempo de comer a coxinha. Mas já estou gravando aqui de volta para vocês, porque eu tinha gravado na hora do almoço, mas infelizmente acabou a carga da câmera. E daí eu já tive que sair do trabalho de volta. Daí agora eu tô gravando o que era pra me ter gravado. A princípio eu ia remasterizar algumas dicas, pessoal, mas vou deixar aqui abaixo aqui. Aqui abaixo. Pra quem tá no canal, no YouTube, embaixo aqui tem alguns vídeos que eu compartilhei, que era quando eu postava lá no meu canal pessoal, conteúdos para escritores e aspirantes. Talvez eu remasterize eles aqui, como a jornada do herói, dicas para quem está começando a escrever, aonde se inspirar, informações dentro do texto. Eu vou estar fazendo um vídeo exclusivo mais para frente, remasterizado e com uma imagem melhor, com uma imagem dos outros. Bom pessoal, eu tive uma saída técnica à direita, mas já voltei. Tive que resolver umas coisas, o pessoal tava meio que gritando aqui em casa aqui por causa de uns trabalhos e coisa e barulho, então tava atrapalhando a gravação, mas já tô aqui de volta. Bom, como eu vinha falando, eu vou estar remasterizando esses vídeos, tudo. Talvez hoje eu já grave esse vídeo enquanto eu estiver editando ele. Na verdade eu gravo os dois, daí enquanto eu edito um eu já estou preparando o outro pra mim poder postar ao decorrer. Que nem eu falei, eu quero ver se posto pelo menos 2 vídeos na semana só. Hoje eu quero fazer a recomendação de uma obra que eu adorei ler. Eu li a primeira vez que eu peguei ela pra ler. Depois que eu fui descobrir que tinha animação, e fui pra animação e foi algo bacana. Porque quando eu li essa história, pessoal, eu achei muito bacana ela, porque ela trabalha muito a imaginação. Tanto a própria animação em si, quanto a própria história, você lendo. Quem gosta de ler bastante vai perceber isso. Tem um pessoal mais jovem que gosta de ler mais quadrinhos, gosta de ler mais mangás, mais coisas assim que tem desenhos, então você não usa tanto a imaginação, você usa mais aquela imaginação de previsão, que você tenta prever o que vai acontecer lá pra frente, lá conforme você vai vendo aqui. Mas quando você lê uma história que não tem nenhuma imagem, nem nada, você começa a imaginar todos os cenários, os personagens. Eu tinha imaginado um personagem totalmente diferente, eu tinha imaginado, apesar que tem a descrição dele e tudo, mas tipo, a forma que eu via ele, tudo, poxa, eu juntei tudo que eu tinha na minha mente para criar o personagem, criar aquele universo. E quando eu fui para a história em animação, eu também achei fantástico, porque eles souberam trabalhar. Uma obra que tem pouco conhecimento, poucas pessoas viram essa obra. É uma obra um pouco mais, como que eu posso falar, cabeça, uma obra não tão movimentada, não é uma ação que está tendo ali. Eu poderia dizer que é mais uma dramatização, porque tem um personagem, esse personagem que eu vou estar falando dele, que é o mestre Mushi, e tem outros mestres, todos outros personagens. Ele tem a história dele que vai passando dentro da primeira temporada e da segunda temporada. A segunda temporada não só está legendado, a primeira temporada está dublado com uma dublagem muito ótima. Eu diria ali, muito ótima nem tanto por causa de algumas repetições ali. A dublagem seria ali 8/10. Quanto à animação em si, eu só achei um problema de crítica ali, que é os personagens. Eles são muito parecidos, ou seja, eles repetem, por exemplo, personagens secundários. Eles repetem o mesmo visual daquele personagem secundário, não o nome, mas o mesmo personagem, desenho dele, tudo, para outro personagem. Isso é porque, claro, o anime não é tão atual e tinha as limitações de desenho, tudo. E também, né, de valor, de dinheiro, é um anime grande até. Mas na época, poxa, custava muito mais. Hoje em dia já é caro, mas antes era muito mais caro ainda para poder produzir. Eu achei muito bacana o anime. Opa, até pulou aqui. O anime é o Mushishi, ou seja, M-U-S-H-I-S-H-I, ou Mushishi, que é, poxa, muito bacana esse anime, que ele trabalha, bom, vou passar meio que uma sinopse. Ele trabalha com uma parte de coisas que estão além da compreensão humana. Ele tem um pouco sim de fundamento mais pro lado espírita, apesar que eu não tenho conhecimento nessa religião, mas ele tem sim um pouco dessa parte. Apesar que ele não classifica esses
esses seres como espíritos, mas ele classifica esses seres como, apesar que tem lá um ser que ele fala que está entre o mundo dos humanos e o mundo desses seres, é nesse mundo que ficam os fantasmas, e os fantasmas nesse mundo eles podem decidir se eles vão para o mundo desses seres ou se eles ficam no mundo humano. Então, daí é o fantasma, mas não são fantasmas, não são espíritos. Eu posso estar cometendo um erro aqui falando que fantasma é espírito, mas esses seres, eles estão em tudo na natureza. E é classificado na história que esses seres sempre existiram, eles sempre estiveram lá, antes mesmo de tudo. Tipo, cada ser ele tem um fundamento na natureza. Tem um ser que está envolvido diretamente com a chuva, com o arco-íris, com a terra, com a água. Dentre esses seres tem os que eu diria que são tipo, não mestre, mas são algumas criaturas que são selecionadas para serem os deuses locais que controlam essas criaturas naquela localidade. E por ter, né, a humanidade, isso envolve muito essa parte também geográfica. Poxa, hoje em dia, por exemplo, a humanidade começa a desmatar as florestas, começa a ter cada vez mais áreas urbanas, por isso algumas criaturas da floresta, alguns animais acabam vindo para a área urbana. Isso também é destacado também na série, que aonde esses seres eles viviam na comunhão deles, quando eles estavam naquele universo só eles. Mas conforme o homem foi chegando, o homem foi roubando o espaço que era dessas criaturas e cada vez mais e mais começando a se envolver. Só que como são duas criaturas que estão em mundos opostos, quando elas se encontram, coisas acontecem, situações. Esse anime ele vai contar a história de um personagem que ele, assim como alguns mestres Mushi, ele tem a habilidade de ver esses seres, enquanto outros humanos normais não têm essa habilidade. Então ele sabe se uma pessoa está com um simples problema ou se essa pessoa está com um problema envolvendo o Mushi. Por isso que é Mushi-shi. Ele é o mestre dessas criaturas. Ele vai passando toda essa história, tentando resolver vários casos. Alguns casos são com finais felizes, outros casos, a maioria, são com finais não tristes, mas finais que, tipo assim, eu diria que cada episódio ele tem uma moral dentro dele, um conteúdo ali que vai explorar, sim, a psicologia humana, a forma de convívio das pessoas, porque ele começa a mostrar que essas criaturas, isso que eu acho legal nessa série, e acho legal em algumas outras séries, que é o que? Quando você pega e, tipo, pega essa parte humana de vilão, e você mostra que o vilão ele tem uma parte humana. Por exemplo, Naruto. Pô, eu achei legal Naruto porque isso que eu acompanhei desde os mangás lá em 90 e poucos. Mas por que eu achei legal Naruto? Porque, tipo assim, todo vilão ele era vilão por uma razão. Teve uma razão que tornou aquele dali vilão. Não é como os animes hoje em dia que o cara é simplesmente mal e acabou. Não que eu precise explicar, mas eu achei bacana isso e gosto disso. Nessa história é bacana porque ele mostra que esses seres eles não são maus. O ser ele tá ali simplesmente naquele lugar dele fazendo a função dele, só que os humanos vão lá mexer com ele, entende? Mesmo muitas vezes sem ser proporcional. O ser humano não vê aquele ser, mas ele acaba, aquele ser interage com a natureza e assim o ser humano vai lá mexer em alguma coisa e acaba interferindo. E nisso o ser ele começa a envolver aquela pessoa. O tempo desse ser é totalmente diferente do tempo normal humano. Então ele começa a influenciar os humanos a fazerem coisas, a acontecerem em ocasiões. E tipo assim, não que eles sejam maus, eles simplesmente estão ali vivendo. Seria como aquilo que eu falei, os animais estão lá na floresta, estão vivendo, entende? Alguns se alimentam de outros e assim vai, mas poxa, eu que estou invadindo o lugar deles. E eu achei bacana essa história trabalhar isso. É uma história que, bom, apesar de ter 2 temporadas, ela não tem um final no anime bem explicado. Ele trabalha muita coisa. Não foi um anime que fez sucesso e nem uma história que vendeu muito, por isso que poucas pessoas conhecem. Eu mesmo fui conhecer assim por causa de uma recomendação de um amigo meu lá de Portugal, que ele falou: pô, vou te passar aqui, é muito da hora ver. Cara, eu posso dizer pra vocês que eu comecei a ver o mundo de uma forma diferente depois que eu acompanhei essa obra, porque você começa a ver que a humanidade ela se influencia o meio onde ela tá, e ela começa a alterar o meio onde ela está sem se preocupar com outras coisas. E ela começa a ocupar o ambiente
pelo que ela mesma está fazendo, entende? Então eu achei muito bacana, é uma recomendação. Eu não vou lembrar agora de cabeça, porque eu peguei meio rápido aqui agora para falar, eu tinha que falar do anime, então eu resolvi falar desse, que foi, puxa, mexeu pra caramba comigo. É uma história muito bacana, recomendo vocês a seguirem. Não tentei ser o mais breve possível, não dar nenhum spoiler de nenhum episódio. Vocês podem comentar abaixo se quiserem que eu fale sobre algum episódio específico, tudo. Recomendo mesmo ver. Para quem está querendo escrever alguma história de fantasia mais voltado a essa área, eu acredito que vai ser bacana, vai ajudar bastante mesmo. Bom, pessoal, quero deixar só mais um recado rápido aqui. Bom, tá rolando evento nos meus vídeos aqui, que é o que? Como você pode ver, meu quarto tem muita coisa. Tá bagunçado porque tem uma montanha de roupa aqui no chão aqui, que acidentalmente tive que procurar alguns equipamentos no meu armário e derrubei elas. Mas tem muito equipamento que vocês não estão vendo. Aqui por cima tem meus equipamentos, aqui tem um monte de coisa. Então o evento se consiste em quê? Você encontrar os easter eggs. Até acabei escrevendo errado ali, um amigo ali me avisou. Nossa, me deixou caladinho. Mas tem easter eggs, tem algumas referências. Então se vocês quiserem procurar essas referências aqui no meu quarto aqui, vocês vão estar me chamando no PV lá na comunidade, e daí eu vou estar dando uma tag pra vocês aí, pra cada... vou estar dando uma tag pra quem conseguir achar as referências aqui no meu quarto aqui. Beleza, pessoal? É isso daí, até o próximo vídeo.